Então, como eu estava falando para vocês, ele é um valor estimado do retorno de um ativo. Isto é, eu tenho lá o histórico de um ativo, o comportamento dele e tal, mas eu quero entender como que eu posso ter um retorno estimado de um ativo, considerando inclusive o prêmio de risco. Né? O que é o prêmio de risco? É aquele valor que eu tenho interesse de ganhar, né, ou de receber, mesmo considerando ativos livres de risco. Então, o prêmio de risco é aquilo que eu faço para a diferença, né, do que eu vou receber com um ativo de risco sobre um ativo livre de risco, e considerando uma volatilidade nesse processo. Tá? Então, o CAPM trabalha com isso, nós vimos na aula passada, só que nós vimos só numa visão de retorno. Tá? Aqui nós vamos ver um pouco mais do que isso, nós vamos analisar sobre uma visão de custo de capital. Por quê? Porque ele vai considerar também, quer dizer, você vai usar esse modelo, né, para calcular o custo de capital próprio. Então, você analisa o retorno de um ativo, né, em relação à sua a estimativa em relação à sua volatilidade, um ativo livre de risco, tal. E você usa esse retorno como um custo de capital, um custo de oportunidade que você poderia ter, né, caso você optasse por esse investimento no ativo e não num projeto que considera ativos semelhantes ou dos setores de ativos semelhantes, né? Bom, fica assim, às vezes, difícil da gente entender só essa explicação, mas vocês vão ver. E eu vou chamando a atenção nos processos para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer agora, tá? Lembra que eu falei lá no início do curso que a gente iria ver o casinho, ou o I, né, que é o custo de capital, o custo de oportunidade, ou a taxa de desconto, como muitos chamam? A gente ia ver isso aí mais no capítulo 9 e 10. Né? No capítulo 8 é mais para dar o conceito de risco e retorno, e no capítulo 9 e 10 a gente ia estudar basicamente o K, né? O custo de capital, né? Ou custo de oportunidade. Mas o capítulo 10, inclusive, e o capítulo 9 é para entrar nessa parte de CAPM para vocês entenderem uma parte do que é o custo de capital, tá? Ou a estimativa de uma parte do que é o custo de capital. Então vamos lá. Então o que a gente vai ver hoje é o modelo CAPM e os apressamentos de ativos com risco, né? Então CAPM, Capital Asset Price Model, né? Modelo de apressamento de capital, né? Tá? De preços né? Mesmo de preço de capital, né? Então, a gente viu, não sei se vocês lembram, na linha de mercado de capitais, que era a linha que a gente tinha um ativo livre de risco aqui, que é esse RF aqui. Aqui a gente tinha a linha, né, que é de mercado de capitais, propriamente dita. E esse gráfico era retorno, que está nas ordenadas, e a abscissas tem o risco, né, que é o desvio padrão. Então, aqui é o retorno médio, né, e aqui eu tenho o desvio padrão. Então, essa linha aqui, a chamada linha de mercado de capitais, quer dizer, até aqui eu tenho um ativo livre de risco. Então, aqui eu tenho risco zero, né? Como vocês estão vendo aqui. O risco é zero e eu tenho o retorno do ativo livre de risco. Então, eu tenho risco zero com retorno ativo livre. Conforme eu vou subindo essa reta, eu estou andando na linha de mercado de capitais, quer dizer, eu estou considerando o quê? Ativos arriscados, né? E o retorno deles conforme a minha reta, tá? Então eu tenho que ver até que ponto isso vale a pena e eu trabalhar com essa reta como
um objetivo, né? Quando eu devo querer chegar a um maior retorno e o menor risco possível, mas aqui eu estou considerando essas duas situações e estou considerando um ativo livre de risco. Então, é essa a lógica da linha de mercado de capitais, que tem tudo a ver com CAPM, se a gente for analisá-lo, né? A combinação mais eficiente possível de ativos com risco é a chamada carteira de mercado de capitais, que é o tal do ponto M. O RF representa a rentabilidade dos ativos sem risco. Menos risco. O investidor situa-se no trecho RFM da linha de mercados de capitais. Aplica parte de seus recursos no ativo sem risco e parte da carteira M, como eu mostrei para vocês. O maior risco, o investidor situa-se no ponto superior a M, que é tomar o dinheiro emprestado, a taxa livre de risco, e aplica na carteira M seus recursos iniciais mais esse empréstimo. Quer dizer, o que ele está falando aqui é que, se ele não tiver dinheiro, evidentemente, capital, vale até a pena ele pegar empréstimo com ativo livre de risco, né, dependendo do retorno, né? E aqui ele quer dizer que nesse ponto isso acontece, né? É uma hipótese, obviamente. Então, nesse ponto acontecendo, vale até a pena eu pegar dinheiro aqui para investir aqui, né? Que é o tal do maior risco possível, né? Ao afirmar que a carteira M contém a combinação mais eficiente de todos os ativos com risco, queremos dizer que ela é uma carteira completamente diversificada, isto é, uma carteira que leva a diversificação ao grau extremo, né? Então, ele tem um ativo livre de risco, e aqui, como eu falei para vocês, ó, a média do risco de mercado menos o retorno do ativo livre de risco, dividindo por um volatilidade do mercado multiplicado pela volatilidade da carteira. Quando, na realidade, essa volatilidade da carteira sobre a volatilidade do mercado representa o que a gente chama de beta, né? Então, isso aqui é uma avaliação da volatilidade do mercado, da carteira em relação ao mercado, digamos assim, né? A LMC é uma representação do equilíbrio para o risco-retorno de carteiras, que o retorno esperado da carteira, então, olha lá, o retorno esperado da carteira é uma função linear de seu risco, quer dizer, uma função linear do risco dessa carteira. Então, eu tenho aqui que o retorno médio da carteira é um ativo livre de risco. Veja que isso é estimativa, tá? Eu teria que ter, pela linha de mercado de capitais, ele supõe que isso aqui seja um caso verdadeiro, né? Óbvio que isso aqui é o que se busca, é uma estimativa do que se quer, né? Então, eu tenho que esse prêmio de risco, digamos assim, ele tem uma relação linear com o sigma C, né? Conforme o nosso gráfico visto aqui, né? Ok? O trabalho do investidor pode ser separado, portanto, em duas etapas. Primeira, ele toma a decisão de investimento, ou seja, seleciona a melhor carteira de ações, que ele chama de carteira M, né? Segunda, ele toma a decisão de financiamento, ou seja, dependendo da decisão anterior, ou ele aplica parte dos recursos em ativos sem risco, ou capta recursos adicionais para aplicá-los na carteira M. Então, aqui ele dá duas opções, que é aquilo que eu falei. Se ele tem um capital, parte desse capital ele vai aplicar em ativo livre de risco. Por isso que a gente usa lá o índice de Sharpe, né, considerando o ativo livre de risco. E parte daquele valor ele divide numa carteira de risco, né? Ok? Selecionando os ativos, evidentemente, que melhor representa essa carteira que ele quer, tá? Então, essa é o teorema da separação, digamos assim, ou de decisões de investimento no caso de incertezas, né? Então, baseado nisso, ele lança um modelo, que é o modelo baseado em valores esperados, quer dizer, é o tal do modelo CAPM, né? Que é o CAPM. É um modelo baseado em valores esperados, modelos
expectacional, né? Quer dizer, não é uma coisa certa, líquida e certa, é uma expectativa, né? É um modelo esperado, é um modelo estimado, né? Em que o retorno esperado do ativo é a soma de dois fatores. O primeiro refere-se à rentabilidade dos ativos ou aplicações sem risco, e o segundo, chamado prêmio de risco. O retorno de um ativo com risco será igual à rentabilidade do ativo sem risco mais um prêmio de risco. Veja, ele está falando do retorno de um ativo sem risco, ou com risco, desculpe, será igual à rentabilidade do ativo sem risco mais um prêmio de risco. Então, isso pode ser para qualquer ativo, que a expectativa é para qualquer ativo, mas pode ser para expectativa para carteira. Depende do que eu for considerar em termos de volatilidade da minha carteira, né? Então, aqui, o retorno esperado, como ele falou, é igual a uma taxa livre de risco, né, que é o tal do RF que nós estamos falando, mais um prêmio de risco. Então, isso é o modelo CAPM, ele é basicamente esse conceito aqui, tá? Basicamente não, ele é esse conceito aí. Tá? Então ele tem retorno de um ativo I qualquer, retorno médio ele está falando, né? Por isso que eu uso essa barrinha em cima, é igual a um ativo livre de risco, que é o chamado RF, mais um beta, que é a volatilidade desse ativo livre de risco, e aqui o prêmio de risco, que é o RM, a média do RM, do retorno médio de mercado, ou retorno médio do mercado, menos um RF, que é o ativo livre de risco. Então, a lógica é o seguinte: aqui eu tenho o ativo livre de risco. Então, o retorno do meu ativo, a esperança que eu tenho, a expectativa que eu tenho, é que o retorno médio desse ativo ele seja, no mínimo, né, o retorno de um ativo livre de risco, mais uma diferença do mercado menos o ativo livre de risco. Quer dizer, esse valor tem que ser positivo. Então, mais a diferença disso aqui, ponderado pela volatilidade do mercado. O mercado tem uma volatilidade, então ele está ponderando pela volatilidade, pela uma estimativa de volatilidade. Porque o beta, na realidade, quando ele fala ali, beta do ativo, é volatilidade dos retornos do ativo em relação ao índice de mercado. Na realidade, é uma expectativa também de volatilidade. Tá? É um modelo de inclinação de uma expectativa de volatilidade. Quer dizer, a minha volatilidade ela não deve ser zero, ela deve ter um valor, uma inclinação, né? Até segundo o conceito lá de Martingale. Então, ele deve ter uma inclinação positiva. Que se for negativa também, gente, por mais que o R de mercado seja positivo, não vale a pena. Né? Porque aí eu vou trabalhar com o meu RF apenas. E se aqui essa diferença for negativa também, mesmo que aqui seja positivo, o beta, se essa diferença for negativa, também não vale a pena. Então isso está dizendo o seguinte: se esse valor aqui, esse prêmio de risco for negativo, né, o que é prêmio de risco negativo? Em média, eu vou perder dinheiro, em média, se eu porque o meu mercado está negativo, ou se eu tenho uma inclinação negativa em relação ao mercado. Então, não compensa eu fazer isso. Né? Compensa eu apenas ir no ativo livre de risco. Então, o retorno esperado do ativo que eu quero é melhor eu utilizar o ativo livre de risco. Né? A expectativa é pelo ativo livre de risco se esse valor, se o prêmio de risco for negativo, óbvio. Se eu não vou ganhar nada me arriscando, eu fico no ativo livre de risco. Né? Eu não vou me arriscar. Se eu vou perder dinheiro me arriscando, eu fico sem risco, né? Eu não vou me arriscar. Então, eu só me arrisco se eu tiver. Então, aí também corrobora com a lei de mercado de capitais, com a LMC que nós vimos atrás. Tá? Então, premissas básicas: todos os investidores possuem as mesmas expectativas quanto aos prêmios e riscos dos ativos. Os investidores obtêm retornos líquidos idênticos, ou seja, possuem as mesmas taxas de impostos e custos operacionais. Não há obstáculos para os investimentos, tais como limite de empréstimo, restrições de revenda a curto prazo.
e limite superior para as ações. Existe um ativo livre de risco que pode ser utilizado para captar ou aplicar recursos de taxas idênticas, né? Óbvio que isso aqui tem que ser relaxado, né? Quando a gente fala em economia ou estatística, ou relaxar essas premissas, quer dizer, você não considerá-las a ferro e fogo. Se você considerar isso aqui a ferro e fogo, você nunca vai usar o CAPM, né? Porque isso aqui são coisas difíceis de acontecer, né? Concomitante, todas elas, tal, isso é muito difícil. Então, são premissas relaxadas, né? Continuando, os investidores maximizam a utilidade esperada e são avessos ao risco. O único risco que os investidores, que é outra coisa também que mas isso aqui é tipo assim, o que ele está falando aqui é o seguinte, eu não vou olhar, eu não vou maximizar a minha utilidade esperada, eu não vou olhar se o meu... Lembra da dominância do B e C que nós vimos na aula passada, do ativo B e ativo... do ativo B e do ativo C? O ativo B dominava o ativo C. Aí a gente fala, isso é uma lógica, ninguém vai investir no ativo C se ele é dominado pelo ativo B, mas isso existe. Tá? Isso existe. Às vezes as pessoas nem olham qual é a volatilidade do ativo, ele vai lá, investe porque ele acha que aquele ativo vai dar resultado muito melhor que um outro que tem o mesmo retorno, mas um risco menor. Tá? Agora, como isso é uma matemática histórica, né, de dados históricos, às vezes pode acontecer mesmo, gente. Então, é, nem sempre isso aqui não, nem sempre funciona, né? Mas quer dizer, o investidor tenta maximizar, mas às vezes ele vai no bom senso. E essa maximização também, ela não pode ser a ferro e fogo matematicamente, ela tem que ter uma análise por trás disso. Às vezes você tem, porque isso que nós estamos vendo aqui é o tal da análise estatística, análise gráfica e tal. É o modelo, né, de análise. Vocês têm outro tipo de análise que deve ser feitas também, né, alguns indicadores, né, que são interessantes para analisar um ativo, que são as análises fundamentalistas, né, que eles chamam, que é os fundamentos daquelas empresas, aquelas instituições, né? Então não são só análises gráficas, né? Então o único risco que o investidor experimenta é o risco sistemático, né? Que é o risco do sistema em si, né? Os mercados são perfeitos, cada investidor é um tomador de preços que não pode influenciar as cotações dos títulos. Não há custo de transação e nenhum custo para obter informações. Outra coisa também que é bem relaxada, tá? Okay? Então, o único risco que o investidor experimenta é o risco sistêmico, né? O que às vezes também não é verdade, né? Né? Tem outros riscos implícitos que às vezes a gente não consegue perceber, né? Então, o beta é igual à covariância entre os retornos do título e os retornos da carteira de mercado, dividida pela variância dos retornos da carteira de mercado. O beta, ó, que é aquele beta da regressão, que nós vamos ver quando a gente for ver a regressão, eu vou explicar direitinho para vocês, e vocês vão ver que ela chega nesse resultado aqui, que é a covariância entre RI e RM. RI é o ativo, né, que a gente está avaliando. RM é o retorno do ativo que nós estamos avaliando, né? O RM é o retorno de mercado, que pode ser, vamos supor, qual é o indicador de retorno de mercado que nós temos? Aí, o Ibovespa. Então, isso aqui é o ativo, o retorno do ativo, isso aqui é o retorno do Ibovespa, né? Sobre a variância do Ibovespa, ou no caso do mercado, né? Isso pode ser representado por sigma I, M, sigma 2M. O sigma I, M é o que pode ser representado também por correlação entre I e M, quer dizer, correlação entre o ativo que eu estou avaliando e o mercado, vezes o desvio padrão do ativo, vezes o desvio padrão do mercado, dividido pela variância do mercado, que é esse denominador aqui. Tá? Aí corta, você vai ter só um Rho I, J, Rho I, M, sigma I sobre sigma M, né?
É o que você pode ter aqui como resultado disso aqui também, né? Tá bom? Mas o importante é guardar, ó, é covariância de sigma e m e correlação. Isso é o tal do beta, né? Que é o beta de uma regressão. Lembra quando a gente faz uma regressão? A gente tem na regressão, não sei se vocês vão ver aqui, eu tenho, digamos que eu tenho aqui, vocês estão vendo aí esse, eu estou tentando fazer um gráfico aqui? Sim, professor. Então, né? Beleza. Então, a regressão, vocês têm um ponto aqui, ó, se vocês, né, você tem um gráfico aqui, uma reta, né? Isso é a regressão, tá? O que é o beta? O beta é a inclinação dessa regressão. Se eu for pegar um ponto aqui, ó, fazendo aqui, né, um ponto, que é o ponto da média de y, né? Aqui eu tenho as ordenadas, que é y, e aqui eu tenho x. Então, esse ângulo aqui, ó, né, dessa média de y, esse ângulo é o tal do beta, da equação y igual alfa ou beta 0 mais beta 1x, ou alfa mais beta x, né? Se eu for considerar. Aqui é o sigma de mercado, que é o mercado, e aqui é o ativo. Então, esse beta aqui representa esse ângulo aqui, ó, certo? Que é a inclinação da reta, da relação entre o, o, o I, né? O ativo, o retorno do ativo, e aqui o retorno de mercado, tá? Então, esse é o tal do beta. Nós vamos ver isso, como eu falei para vocês, quando a gente fazer a revisão de estatística, talvez vocês possam relembrar, ou aqueles que não viram, né? Que pelo que me consta, quando o PE nosso aqui virou, né, era um PE de 6 créditos, virou 4 créditos, pararam de dar regressão. E para vocês, regressão é fundamental. Tá? Regressão é uma das estatísticas mais importantes, né? Porque você, veja, aqui o conceito é basicamente a regressão. Vocês fossem fazer controle estatístico de processo, que eu acho que deveria ser obrigatória, vocês têm que conhecer pelo menos o conceito de regressão, de desvio padrão, de variância, de teste de hipótese. São coisas que vocês não podem deixar de conhecer, né? Formar e não saber isso é triste, tá? É triste. Muito triste mesmo. É botar o nosso curso lá embaixo, tá? Porque hoje, se a gente for ver os cursos lá da USP, o curso de engenharia de produção, engenharia operacional, que seja, esses cursos estão evoluídos, né? Tem esses conceitos bem consolidados para os alunos de produção, né? O aluno de produção, do conhecimento básico do aluno de produção, como ele trabalha com otimização, gestão e otimização, é estatística. Vocês não têm estatística e não sabem isso, vocês eu não sei como forma, tá, gente? Eu não sei como pode formar um aluno que não tem esse conhecimento, tá? Infelizmente, tá? Aí é a minha opinião, tá? Ok? E eu não sou dono da verdade, não. É a minha opinião. Bom, então vamos lá. Então esse é o beta, tá, gente? Então eu tenho uma regressão aqui, eu vou achar esse beta aqui. Por que eu vou achar esse beta? Ah, esse beta, na realidade, é a volatilidade. Ele representa, porque na realidade o que acontece? Eu tenho diversos pontos aqui, né? Tem diversos pontos aqui assim, ó, tá? E esses pontos representam a relação entre o retorno do ativo e o retorno do mercado. Certamente existe algum ponto, né, que se a gente for fazer uma tendência desses pontos, eles vão ter uma tendência, sim, desse tipo, aqui, uma reta desse tipo. Então, eles têm, na realidade, em média, uma inclinação desse tipo. Isto é, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o retorno do ativo ele tem um comportamento volátil, mas que, em média, a volatilidade pode ser representada por esse beta aqui, que é essa inclinação, né?
Então, em média, essa inclinação entre esse valor e esse, eles são representados pela inclinação dessa reta, não é? Então, é isso que ele está falando aqui. Eu posso representar essa volatilidade toda aqui por essa inclinação. Então, esse comportamento, essa tendência, pode ser explicado por essa inclinação. Então, é isso que ele está fazendo para o cálculo do CAPM, tá? Então, vamos a um exemplo aqui, né? Determine o retorno esperado de uma carteira diversificada e eficiente, considerando a rentabilidade do ativo sem risco, 6%. Rentabilidade esperada da carteira de mercado, 10%. Risco, que é o desvio padrão da carteira de mercado, ou a volatilidade da carteira de mercado, 4%. O risco, a volatilidade da carteira, né, que nós estamos analisando, 4,5%. Então, isso aqui é basicamente substituição da fórmula, tá? Então, eu vou lá, substituo a fórmula, ok? E pronto, tenho aqui o que a gente pode chamar de risco da carteira, tá? Ok? Vocês viram na aula passada como se calcula o risco de uma carteira, né? Que é considerando lá. E tem também vocês viram também na aula passada como se calcula o desvio padrão e a média, isso aí vocês sabem, não tem muita novidade, né? Então é isso. Bom, aqui ele quer achar um beta no modelo. Então, para eu substituir, fazer um modelo onde eu possa substituir ou fazer uma estimativa do meu retorno de um ativo, né? Eu tenho um histórico desse ativo, tá? Então, o histórico desse ativo em termos de retorno, tá, gente? Sempre em termos de retorno. É esse histórico aqui. Eu tenho, então, por exemplo, em 5 períodos, eu tenho no primeiro período 9%, segundo período 8%, 8%, 10% e 11%. Em média, eu tenho 9,2%. Da mesma forma, eu tenho o retorno de mercado. Aí poderia ser o Ibovespa, tá, gente? Eu falo Ibovespa, é porque o nosso mercado aqui, a melhor representação do nosso mercado é o Ibovespa, tá? Então, tem 10%, 9%, ok? Tenho 10% aqui, 9%, 8%, 8% e 10%. Média, 9%. Se eu for achar a variância em relação ao retorno do ativo, eu vou ter 10 menos 9, porque aqui é 9,2, né? Não, desculpe. Aqui é em relação ao mercado, né? Esse primeiro aqui é em relação ao mercado. Então é 10 menos 9, 9 menos 9 ao quadrado, né? E eu vou ter, então, a soma disso aqui, 4, né? Da mesma forma, eu tenho a diferença do retorno do ativo. 9 menos 9,2 ao quadrado, 8 menos 9,2 ao quadrado e assim por diante. Então, eu vou ter 6,8. Então, eu tenho a variância 4, eu teria que dividir por 5 aqui e tal, mas vamos deixar assim, porque pela fórmula a gente vai ver que o N aí ele se torna desnecessário, porque eu vou dividir por N no numerador e dividir por N no denominador. Então eu não preciso usá-lo. Então, continuando. Eu tenho aqui a variância 4, variância 6 e 8, e aqui a covariância. O que é covariância? É esse valor aqui, menos 9,2, vezes esse menos 9, quer dizer, 10 menos 9 e 9 menos 9,2, que é esse aqui, não é ao quadrado, né? Mas é a diferença de cada valor desse pela média e de cada valor desse pela média. Então, eu vou multiplicar. Isso é covariância. Então, é a variação, né, a covariação multiplicada, né, é a variação de cada um dos elementos daquela amostra multiplicada pela variação do outro. Aí eu não preciso botar o quadrado, porque esse valor aqui pode dar negativo ou positivo. Por quê? Porque você pode ter inclinações positivas e pode ter inclinações negativas, né? Então você não
não eleva ao quadrado como eu fiz aqui, mesmo porque esse valor não necessariamente é igual a zero. Esse aqui sim, se eu não, a soma disso é igual a zero se eu não elevar ao quadrado. Tanto esse como esse. A soma seria um zero se eu não elevasse ao quadrado. Aqui eu não preciso fazer isso. Então, aí eu faço a covariância, somo, deu 2 aqui. Veja que eu tenho a covariância, soma, a variância de um é a variância do outro. Então eu tenho tudo para achar o meu beta, né? Então aqui no caso, a variância do retorno de I aqui ele dividiu por 5, só como um exemplo, mas não precisava, tá? Para achar o beta. Então eu tenho 1,36. Variância do retorno de mercado. Então 4 dividido por 1 quinto, 0,8. Covariância de ir com o mercado. Covariância, aqui, 1 quinto por 2. E o beta, o que é o beta? Covariância sobre variância. Então, 0,4 sobre 0,8. 0,5. Certo? Então, aqui, ó, 0,4, que nós vimos aqui, né? Aqui. Sobre 0,8, que nós vimos aqui, que é o de mercado. Então, isso aqui deu 0,5. Coeficiente de correlação dos retornos da carteira. Veja o coeficiente de correlação. Ele é covariância sobre o produto dos desvios padrões. Então, é a mesma coisa que eu pegar esse valor aqui e dividir, ou 0,5 e dividir por sigma i. Quer dizer, dividir aqui por 1,36. Tá? É a mesma coisa que isso. Não é? Então, deu aqui 0,3835. O alfa da regressão. O que é uma regressão? Regressão é y igual a alfa mais beta x. O que é o alfa? O alfa é representado por média de y, ou no caso aí de RI, menos beta vezes a média de x, ou no caso RM. Então vai dar 4,7. O retorno esperado intrínseco de isso, 0,7% do retorno do ativo sem risco, vai ser o quê? Então eu tenho EORI, quer dizer, a expectativa de um retorno do meu ativo. Olha a diferença do que eu fiz aqui, ó, do retorno do ativo, em relação à expectativa do retorno do ativo, é porque o retorno do ativo é o retorno de valores, ou o retorno médio é os valores já conhecidos, de frequência, né? Então eu tenho o retorno médio pela frequência. Aqui, ó, eu sei qual é o retorno médio daquele ativo pela frequência, 9,2. Mas isso eu já tenho, eu quero ver uma expectativa considerando tanto o ativo livre de risco como a volatilidade do modelo. Então, eu calculo essa expectativa. Ponho o ativo livre de risco que eu defini como 7, definição do problema aqui, ó, segundo 7% do ativo livre de risco, mais 0,5, que é o beta, vezes 9 menos 7. Né? O que é o 9? O 9 é a média de mercado, é o RM de mercado, menos 7, que é o ativo livre de risco. Isso dá 8. Então, a expectativa, quer dizer, o meu CAPM nesse caso, que é a expectativa de o meu retorno, é 8%. Tá? Agora, para que eu faço isso? Qual a finalidade disso para eu achar esse retorno esperado? Nós vamos ver no capítulo 10, mas só para adiantar para vocês, isso aqui é um retorno esperado, então, se eu vou fazer um custo de capital, vou calcular um custo de capital, que é o meu casinho, né, o meu I, como alguns chamam, né, a nomenclatura é I ou K, não importa, mas esse custo de capital, esse valor, ele é calculado, é estimado, considerando o custo de capital próprio aí também. O custo de capital de terceiro, o que é? O custo de capital de terceiro é o meu investimento, o meu financiamento. Se eu vou financiar 100 mil reais a 10% ao ano, o meu custo de capital de terceiro é 10%. Certo? Agora, o meu custo de capital próprio eu não sei, eu tenho que estimar. Né? Veja que é um custo de capital próprio estimado, é uma estimativa. Né? Então, eu estou estimando o meu custo de capital do meu investimento. Então, o que eu considero? Eu considero um ativo ou uma carteira, depende da minha visão aí,
É um ativo ou uma carteira que poderia substituir, em termos de rendimento, né, em termos de retorno, do meu capital, quer dizer, o meu investimento daquele meu capital, um retorno daquele capital provavelmente investido. Como eu estou investindo em outra coisa, eu estou investindo num projeto, né, de tal forma que eu vou calcular um VPL nesse projeto, nada mais justo que eu faça um custo para esse projeto, um custo de capital para esse projeto, o custo de capital de terceiro. Então, o custo de capital desse projeto vai ser a soma do custo de capital de terceiro mais o custo de capital próprio. O custo de capital terceiro é a taxa de juros do meu financiamento. E o custo de capital próprio, o que é? É a minha estimativa que eu uso o CAPM para fazer. Tá? Então, eu vou usar esse conceito aqui, ó, okay, CAPM, para achar o custo de capital próprio. E aí eu uso a ponderação, por isso que é WACC, né? É custo de capital ponderado, né? Tá certo? O W é de weight, de peso, né? Ponderação. Então, como é que fica lá o negócio? Bom, supondo que o beta não varie, desculpe, ao longo do tempo, podemos estimá-lo relacionando linearmente os retornos históricos do título I com os do índice de mercado, ou seja, podemos estabelecer a relação regredindo linearmente os retornos do título e do índice de mercado. Então, isso é o que eu fiz, desenhei para vocês aqui, né? Isso é que eu desenhei, é uma regressão que eu vou fazer daqueles pontos que estão aqui distribuídos e dessa reta aí. Então, o que eu estou fazendo é uma estimativa, né, por uma regressão. Tá? Então, relação regredindo linearmente os retornos do título e do índice de mercado. Então, o título é o RI, né? E o mercado. Então, eu faço essa relação aqui, pego esse betinho aqui, ó. Tá? Esse betinho é que vai fazer parte do meu custo de capital, do meu CAPM. Tá? Então, essa reta, né, aqui, ó, representa a relação de equilíbrio entre o retorno esperado e o beta de determinado ativo com risco. Então, eu tenho o retorno esperado e o beta de um ativo com risco, né? Aqui seria o beta igual a 1, e eu tenho essa linha de mercado de títulos. Aqui não é o LMC, é a linha de mercado de títulos. Então, que é essa variação aqui de um modelo linear. Então, eu não sei se aqui eu faço esse exemplo, acho que sim. Não faço, não. Eu tinha um, acho que não. Mas aqui não é difícil, tá? Vou só explicar para vocês o que vocês tem que fazer aqui. Quem quiser, na realidade, isso aqui é só para treino mesmo. Aqui, ó, o quadro abaixo são mostrados os retornos de mercado de ações da empresa Y em 3 períodos. Então, aqui você tem 3 períodos. Aqui eu tenho o retorno de mercado e aqui eu tenho o retorno da ação. Veja que a média é 5, a média é 4, e que o covariância é 1/3. Então, se eu tenho que só calcular o desvio padrão, né, dessa aqui, ou a variância desse e desse. Isto é, 5 menos 5 ao quadrado, que é 0, né? 4 menos 1 dá 1, e aqui 6 menos 5 dá 1 também. Então, somando aqui dá 2, né? 2 sobre 3 é o desvio, a variância desse aqui. Raiz de 2 sobre 3 dá o desvio padrão. Aqui, mesma coisa. 5 menos 4 dá 1, 4 dá 0, 3 dá 1. Então, vai ficar 1 dá 2, né? Então, seria 2/3, né? 2/3, raiz de 2/3 seria o desvio padrão. E aqui eu já tenho a covariância que é menos 1/3. Então, você tem, supondo que o retorno de mercado seja 15 e a rentabilidade dos ativos sem risco 12, quer dizer, esse retorno de mercado é porque ele não considerou aqui, poderia, mas esse retorno de mercado, ele está supondo que é muito maior do que eu estou fazendo aqui, o período, né? Então, por isso que ele colocou outro. Que aqui eu poderia pegar o retorno de mercado por esse valor aqui, ó, por essa média aqui, ó, né, que seria 5, o retorno de mercado. Ele pegou 15, por quê? Porque certamente ele tem valores históricos maiores e ele pode pegar um outro retorno de mercado.
Tá? Mas se eu não tiver essa informação pode vir daqui, que no caso é o 5, que é o retorno de mercado que eu tenho aqui, tá? Em 3 períodos, se eu não tivesse essa informação. E a rentabilidade ativa C é 12. Determine o beta da empresa, o custo capital próprio da empresa Y. Quer dizer, o beta é achar o beta disso aqui, que nós vimos como se faz agora. E o custo capital próprio, como é que é? É só fazer 12 menos beta, que eu achei aqui no A, vezes 3, né? Que é 15 menos 12. Certo? Pronto, vocês acharam, fizeram esse exercício aqui. Ok? Aí o resto é a mesma coisa, tá? Aqui não tem mudança nenhuma. Aqui é até mais simples, porque ele já dá os valores do. Supondo que o investidor queira aplicar nos 3 ativos no ativo sem risco, em proporções iguais, qual o retorno e risco da carteira? Sabemos que é esse valor. Né? Na realidade é do item 2. Então aqui basta ele achar o sigma, né? O sigma de um, o sigma do outro, certo? Aqui já tem o sigma aqui, não precisa nem achar, já tem o sigma aqui, ó. Já dá o retorno médio e já dá o sigma aqui. Então, fica fácil de achar o item B aqui, né? Certo? Ok, gente? A melhor alternativa de investimento aqui seria o risco sobre o retorno. Aqui, 4 sobre 13, 2 sobre 8 e 2 sobre 10. Aquele que for menor é o melhor. Ou esse sobre esse, que é o tal do Harrod, retorno sobre risco. 8 sobre 2 e 10 sobre 2. Aí seria a escolha, né? Tá certo? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Tá ok? Era essa parte de risco e retorno. Ok? Alguma pergunta sobre isso aí? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo? Eu não vou dar hoje. Poderia começar o capítulo 10, mas eu acho que não vale a pena. E também não quero dar a regressão agora, porque também eu acho que vale a pena a gente terminar tudo, vocês entenderem o que é todo o processo, como é que. E aí a gente volta nesse negócio da regressão do beta tal, e do CAPM, como que se calcula, né? Calcula, vocês já viram, mas é como se calcula o beta melhor, como é que é a regressão, o que é, qual é né? Mesmo porque os exercícios que eu estou dando para vocês, vocês vão ter que calcular isso, né? Repito, pode ser calculado tanto no Excel como no Risk Simulator. No Excel vocês já sabem, né? Naquela dados e peguem os dados lá, né, no Excel, aquela aba dos dados, depois da aba dos dados, análise de dados, regressão. E vocês conseguem fazer o que eu estou mostrando para vocês. Mas isso a gente vai ver também, tá bom? Já viu, mas vai ver de novo. Tá certo, gente? Então, há alguma dúvida em relação a isso aí? Tudo bem? Tá? Se vocês puderem brincar com os exercícios para entender melhor, fica mais fácil para vocês fazerem lá as avaliações, tá? Que aí vocês passam a entender um pouco mais como é que essa coisa funciona. Então vale a pena fazer também. Isso aqui não é difícil, aqui vocês coloquem lá no. Se quiser, isso aqui dá até para fazer à mão, né? Se quiser colocar no Excel também, fica simples, tá? Muito simples. Tá bom, gente? Se não tem mais perguntas, eu fecho agora a gravação.